Fala galera, bem-vindos ao Batedeira Cast. Eu sou o Wilton Kill e hoje nós estamos eletrizados. Fala, incomparáveis! Sou o Rodrigo Lopes. Estamos aí a todo vapor com os amigos do Batedeira Cast. Mais um episódio nesse praticamente quinto ano, né, Wilton? Praticamente quinto ano. My time, live long and prosper. Alter ego Alberto. Não sou especialista no assunto, mas também estou eletrizado aí com a Enterprise que está lá fora. Um carro elétrico. É isso aí. Fala pessoal, aqui é o Jorge. Eu vim hoje muito mais para incomodar quem sabe. Hoje eu vim para incomodar quem sabe. Quero... Você não vai incomodar ninguém. Será? Vamos ver. Vai ter pergunta. Não, ótimo você falar isso aí, Jorge, porque eu também, apesar de a gente estar construindo lá, cara, ao longo de... Até hoje, a obra não está concluída e até hoje a gente está aprendendo coisa durante a obra, enquanto a gente está fazendo. Mas pode tocar o barco aí. E você é o? Eu sou o Júlio. É o Boa Júlio. noite a todos. Alguém que já assistiu o podcast anteriormente, né? Já Já falou viu. sobre séries, né? Já viu o Júlio aqui com a Já gente. viu lá, né? tá vendo? É isso aí. Cara, aqui, ó, hoje nós vamos falar um pouco sobre matriz energética e tal. Então, assim, tem eu que tenho um painel solar instalado na minha casa, eu ando de carro elétrico, já estou no meu segundo carro elétrico. O Spock, ele só tem carro elétrico, ele não tem carro a combustão. Ô, louco. Eu É. tenho um híbrido. Então, aí é onde que tá. Assim, o Rodrigo, tanto o Rodrigo quanto o Júlio são fabricantes. Né? Tá tudo De bem. energia. São Sim, fornecedores eu ia de falar, energia, sim. né? Usina. E o Jorge está aqui, porque mesmo que você está aqui, Jorge, que você falou Eu que você tá... incomodo, cara. Quero saber tudo. Não, o Jorge está aqui porque ele vai fazer as perguntas exatamente de uma pessoa que não utiliza nada elétrico. Então a gente tem que ter todos 100% carvão, você. A gente, tem, Como todo bom gaúcho. vai Exato. continuar com carvão. a gente tem que ter todos os cenários, né? Então, assim, eu queria um pouco, assim, que vocês falassem, assim, tipo, ou o Rodrigo ou o Júlio, porque vocês que estão aí mais... Eu tive essa ideia, né, desse assunto em específico por causa do Rodrigo, né, porque eu não sabia que o Júlio tinha. Quando eu lancei lá no grupo, o Júlio falou, não, eu mexo com isso aí também, Ia entendeu? começando agora. Eu não sabia, né, e aí eu falei assim, pô... Né, eu queria que o Rodrigo participasse, né, para poder falar, né, das coisas que ele tem feito lá no Brasil, e por isso que eu tive essa ideia. Aí a gente lançou alguns assuntos lá, Enquete, né? e aí a gente pegou e falou assim, não, o que mais deu Rolou uma conversa. né? o que mais Deu rolou um golpe, conversa, eu tô falando, gente, para de conversar, senão não vai ter assunto, não vai ter assunto no podcast. Imagina, vem pra cá. Aí existe uma prosa aqui. Um esquenta. Mas, ô Rodrigo, fala aí pra gente aí o que você anda fazendo aí, o que é de diferente e tal. Primeiro, né, Wilton, Hum. falar aí que praticamente eu sou um dos cofundadores do Batedeira Cast, né? Estamos desde o início. Estamos desde o início. E você é realmente. Você participou. Você chegou a participar quando era áudio somente? Sim, cara, desde o começo, Desde pô. 2017. Eu, né? você, seu pai, seu Isso. pai, Camila. 2017, cara, é 6 verdade. anos. Era por Morse, era por código Morse. Ó, lembra que eu até reclamei num episódio que estavam trocando o cabeamento aqui não tinha. Fibra ótica. Tinha banda larga, mas não era fibra ótica até a casa, né? Era Uhum. coaxial. Aí, cara, pô, Ou não fala não. onde eu tô chove todo fabrica dia, coaxial. outra época o dia inteiro. Então, Não, eu lembro, você teve um que você não conseguiu conectar, acabou a energia. caía toda hora. E tal, verdade, caía toda verdade. hora, enfim. Tá tudo lá, caos. tá tudo no Spotify. Tá tudo no Spotify. E a gente, Tudo na nuvem, cara, a gente como tá sempre. aí, só pra colocar, Nilton, eu e o Wilton somos amigos aí de infância. O Wilton, a Karina, o Luciano, o Helder, a Camila, enfim. A gente estudou junto, porque na quinta série, na quarta série, quinta série. Não, antes, acho que desde 8 anos de idade.
Por aí. Com 10 anos de idade. Quinta série. Quarta série. Finalzinho da Mas quarta não série. série. né? Só falta o Rodrigo mudar pra cá agora. É. Né? É, Rodrigo, vem pra cá visitar nós aqui no Texas, velho. Você vai ver que aqui a energia aqui é movida a carvão, entendeu? Sabia que o Texas Cara, e por falar, o Luciano e a Ele- Karina estão aqui, ele né? não... Eu até fui Imperatriz ontem e o Erivelto, não sei se tu lembra do Erivelto, ele mora aí também, lá em Washington, ele é do Banco Mundial. Ele estava aqui, passou 2 semanas no Brasil e retornou hoje, chegou aí hoje. É legal. É, a Karina, eu vi que ela pegou o avião pra ir aí pro Maranhão, né? Que ela tava no Maranhão. Espírito Santo. Ela tá tá lá falando no, aí. tá lá no Maranhão, fui lá, dei um pulo lá sábado. Mas não encontrei o Luciano, ele foi pra fazenda lá do pai dele. Vou ver se eu dou um pulo lá semana que vem. Vamos ver se dá certo. Mas então, enfim, nós né? estamos fugindo do assunto. Nós estamos fugindo do assunto. Rodrigo. Entrando no lá, assunto vamos aí, falar só de pra. Pô, acabei de transi... É o... Assunto, cara, o Júlio desvirtuou o negócio completamente. Mas o cara É mais fácil Só pra empurrar colocar. colocando não vai, né? Ele pegou e desvirtuou o negócio completamente, cara. Você não tem Mas noção. rendeu um episódio inteiro. É. Foi bom, Só bom, pra porque foi bom. colocar. Muito boa aquela série que vocês falaram. Só pra colocar. Eu trabalhei em banco, né? A vida inteira, o Wilton lembra disso, e eu trabalhei numa instituição que era o Banco Real, que ele foi adquirido pela BN. E, cara, desde essa época tinha uma pegada. Hoje fala muito de SG. A gente fala disso desde 2000, 2001, mais ou menos, lá dentro da instituição. E eu sempre tive essa pegada, né? No fundo, na parte de asset. Na parte de asset a gente avaliava muito, o compliance era muito forte. E sempre tive interesse e sempre fui acompanhando a evolução das tecnologias. Aí eu já estava em outra instituição, quando foi meados de 2012, por aí, 2010 eu participei do financiamento, 2009, por aí, do financiamento lá do Parque de Osório, Parque Eólico. E eu era banco, tá? Então eu desenvolvi os projetos do BNDES. Por isso que eu tinha comentado com o Júlio aí que a gente podia ver alguma coisa, alguma alternativa. E aí sempre me despertou esse interesse, veio isso, participei de outro projeto eólico ali para a região de Pernambuco, e aí começou a surgir os projetos solares. Para ter ideia, o primeiro equipamento que eu vi no Brasil, não lembro o fabricante dos painéis, mas eram painéis de 100 watts. Nossa. Cara, custava, Tem que- na época, 100, 9 mil reais. Era coisa assim absurda. Coisa absurda. Só pra falar Então, para ter ideia, carro popular na época era 29.990. Nossa. Só um painel era 9 mil reais. Enfim, 3 painéis compravam um carro. era o carro. Eu tenho Só o 33 painel, né? painéis na Fora minha inversor. Fora inversor. E aí, em 2016, eu decidi virar a chave e comecei a ir para esse mercado de energia fotovoltaica. Fui para o lado, eu costumo dizer que não é errado, mas menos adequado, e estava garimpando sozinho, e eu estava praticamente entrando como franqueado de um distribuidor. Depois eu vi que esse modelo não dava certo, até porque eu não sou muito fã de franquia. Por franqueador é ótimo, mas por franqueado não. Isso é verdade. E como financista, né? Eu olho muito essa questão de número. E aí fui fazer outras coisas. Quando deu, em 2019, um amigo meu que foi meu gerente no banco, estava com outro cara que falou, cara, nós vamos montar uma empresa. E eles estavam vendendo em uma empresa. Vem para cá. Eu ainda demorei um pouco, entrou o Covid, eu ainda demorei um pouco a entrar. Depois eu entrei e comecei a desenvolver o mercado, né? Que eles estavam muito dentro do varejo. Varejo para colocar, assim, bem residencial, sistema pequeno. Nossa, é dor de cabeça. Não é que seja um mercado ruim ou que eu não dê atenção, mas eu gosto de pensar em escala, né? Como é que eu posso alcançar o varejo, mas com escala? Eu posso fazer uma usina grande para atender um condomínio de, sei lá, 100 apartamentos. Então a gente começou a desenvolver esses modelos e no meio do caminho eu consegui
me associar a uma fábrica. Então, eu sou representante e distribuidor, sou um dealer exclusivo do norte inteiro, Maranhão. Me deram agora o Ceará, mas o Ceará não tem exclusividade, mas me deram o Ceará, pediram para eu ver a Paraíba e estou indo. E alguns projetos que a própria fábrica fechou, a gente está fazendo o EPC para eles, né? O EPC. Vão ser 1.000 usinas de um fundo aí que fecharam direto com a fábrica. Então, assim, é um mercado que Eu já tenho uma pergunta já, Rodrigo. antigamente um painel R$ 9.000, hoje você tem um sistema de, Júlio, eu vou falar em quilowatt-hora, que para eles faz mais sentido, tá? De 1.000 kW para alimentar uma casa, que já é uma casa aí classe B, no Brasil no mínimo, até A, por R$ 32.000, totalmente instalado e homologado. Então, mudou muito, o custo vem caindo. Os painéis hoje tem Mas painéis de tem mais um de porém, 600 watts, tem um asterisco. tem painéis mais de 600 watts, quer dizer, a tecnologia vem evoluindo tão rápido quanto a gente vê a evolução dos chipsets aí, dos computadores, né? A gente estava falando um pouco de computador aí nos bastidores. Então, é um mercado que me impressiona muito com a velocidade, tem toda essa questão que eu comentei com vocês aí de eu ter sido, ter tido essa cultura de sustentabilidade desde lá de trás e, Sempre e bom assim, também. eu sempre me impressiono e todo dia eu aprendo um pouquinho, né? Todo dia a gente está aprendendo. Eu tenho uma pergunta. O que é o tal do EPC? Ah, para explicar, é uma entrega total da usina, né? A montagem total da usina, entregar na chave para o cliente. É isso, Turnkey. é full Compra EPC. imóvel aqui. Isso. Entendi. A solução completa. Então, Porque você não quer comprar placa, aí depois tem que se preocupar em comprar inversor, Engine, qual sistema que falta em Engine qual. Process Não, você quer a Construction. solução. Inclusive, existem empresas que fazem só isso, né? Que negociam essa compra, esse turnkey. Normalmente, o que ele está comentando no Brasil, normalmente no Brasil, que é o que ele falou, o varejo, vamos falar assim, o cliente final, o cara lá, família com 4, 5, 6 pessoas morando na residência, o cara quer economizar dinheiro, né? Então ele vai procurar um dealer, vai procurar uma lojinha que lá no Brasil explodiu, e explodiu no último ano, acho que no último ano, em 2022, explodiu muito, foi uma coisa absurda com a velocidade que o negócio veio. Não foi no sentido de querer economizar dinheiro, isso é um caso específico do Brasil. Foi porque passaram uma legislação no qual, depois de 2023, a energia que você comprasse, ela sofrer imposto. Se você gera para você mesmo, não tem problema nenhum, mas se você revende essa energia, ela sofreria imposto. Como normalmente o pessoal que coloca na casa, você sempre coloca para sobrar um pouquinho, porque você quer cobrir, a ideia é que assim, já que eu estou gastando, gastar R$ 1.000 a mais, gastar R$ 1.000 a menos, tanto faz. Então a pessoa vai lá, calcula a sua casa, olha, sua conta aqui é de quanto? Você vai ter que gastar, vamos arredondar números, R$ 30.000, tá bom. Mas olha, R$ 30.000 é no talo. Se você pegar um verão um pouco mais quente, se você quiser colocar, sei lá, a bomba da piscina, ligar um pouquinho mais rápido, se o chuveiro elétrico vai gastar um pouquinho mais, pronto, já tem que começar a comprar da distribuidora de novo. Da EDP, da Copel, sei lá quem. Então o cara coloca o gargalo a mais. Uns 10, 15, 20% a mais. E aí nesses 20% você acaba vendendo para a rede. E aí isso aí passaram a legislação que agora vai ter um imposto progressivo. Ele vai até 2030. Ele vai aumentando. E quando bater 2030... Sacanagem, né? Sacanagem. Então, eu já te explico qual que é a razão disso aí. Quando chega em 2030, o imposto vai ficar por completo. Eu não me lembro de cabeça o quanto que é, mas é coisa tipo de 20%, 30% o imposto disso aí. Você comprou o sistema, você instalou na sua residência, você está gerando... 90% do fio B. Então. Tem um monte de cálculos na conta. Se você for olhar na conta do Brasil, você vai olhar, tem vários contas diferentes, tem que fazer umas somas, uns cálculos, aí você chega nesse valor final. Mas o que eu sou contra, por vários motivos, né? Mas eu acho sacanagem que o cara vai lá, ele com uma bela de uma canetada, como ele falou assim, hoje é 90%. Mas amanhã, ele fala, não, quer saber? Agora é 150%. Porque não precisa de ninguém, é a própria ANEEL que regulamenta isso aí, ele vai lá, altera o negócio e acabou. Então, eu acho isso uma sacanagem.
Mas é no Brasil. Mas isso aí foi feito por causa, como o próprio Rodrigo comentou, ele mesmo veio de uma indústria de eólica, que são muito caras, as eólicas. A solar, ela gera o dobro com metade do investimento. E aí a ABB e a GE, que são os maiores fabricantes mundiais de negócio, deixaram de vender muito por causa do aumento exponencial que teve no Brasil. Parece cartel, né? Tentando proteger cartel. o seu business, influenciando as políticas governamentais para poder aprovar. Exatamente. as coisas deles. Mas eles foram para Brasília, fizeram um belo de um lobby e, independente do presidente que estava lá, passou a legislação e passou a valer a partir do dia... O último dia foi dia 6 de janeiro desse ano. Dia 7 de janeiro virou meia-noite e começou a valer isso aí. Então, quem tinha sistema aprovado em estado e funcionando, com autorização, né, na verdade, porque não precisa ter a chave virada, tem que ter uma autorização. E aí você constrói o seu sistema e tal. No nosso caso, por exemplo, que a gente está construindo na usina. Leva um tempo, não é assim você chega, instala e pluga na tomada, né? Não é assim, leva um tempo para construir. Mas deu a data da autorização, a autorização tinha que ter vindo até dia 6 de janeiro. E aí você está no período antigo. Então, não só nós, mas como outras pessoas também, muita gente entrou nessa pegada. Então, essas usinas, vou colocar um entre aspas aí, elas valem mais do que as novas. Porque amanhã, no futuro, a energia que essa empresa fizer não tem um imposto. As novas têm. Então, eu estava lendo até ontem o mesmo dado da Intelbras. Ela pegou agora o segundo trimestre. O primeiro semestre, da agora do ano, e comparou com o último semestre do ano passado. A Intelbras, setor de painéis solares, caiu quase 40% a venda. Por quê? Porque os caras, todo mundo viu que houve uma corrida para tentar não pagar um imposto, e agora o pessoal desencanou e ninguém mais quer. Claro, se o cara quer gerar para a própria casa dele, para o sítio dele, para casa, porque o cara vê que, eu pago 30 mil reais, 40 mil reais, tem empréstimo do BNDES, um dinheiro quase de graça, o que você ia pagar de conta, você paga na parcela do empréstimo e você nem vê, você nem sente isso aí. Que é o que a gente faz quando você tem, por exemplo, igual eu tenho na minha casa. Eu tenho lá a energia, o painel solar gerando, ele gera energia para mim lá, e chega no final do mês eu pago $5, às vezes eu tenho um crédito de $5. No Brasil você tem que pagar uma taxa mínima, que é a taxa de conexão, que eles chamam. Mas tem assim, no Brasil daqui a pouco vai começar a existir, ainda não. Mas tem já quem é off-grid, quem não é conectado mais com a rede. Então, se você gerar em excesso, perdeu energia. Você gerou porque você quis. Só que chega à noite, como é que você faz? Não tem sol. Então, aí você começa a colocar banco de bateria. Na China, está começando a ficar viável banco de bateria, de lítio-íon. Então, elas são pesadas, mas são muito compactas, né? Eu cheguei a ver, para uma residência comum, você vai gastar mais ou menos uns $6 mil, $7 mil. Só que assim, você gastou 30 mil reais, vamos converter diretamente, vai? Você gastou 30 de placa, mais 30 de banco de bateria. Qual é o seu tempo de payback disso aí? Depende. Você quer ficar off-grid porque você não gosta da distribuidora, beleza, funciona muito bem. Mas, cara, é muito dinheiro para colocar, como o Rodrigo falou, no início de tecnologia. Quem aqui não lembra do Blu-ray? Quanto custava um leitor de Blu-ray? Nossa, era uma Vendo por que o tópico Early Adopters é tão importante? Isso é um dos Porque tópicos. isso é um benefício fiscal, né, que no longo prazo premia quem se arriscou. Para um pouquinho, né? Não vamos deixar, premia. Não, o cara se arriscou para estar entre os primeiros, né? E no Brasil se arriscar eu escrevi no grupo ali, né? Pelo amor de Deus, né? Então, né? Tu já é um herói, né? Nossa, ainda mais no Brasil, né? Merece uma capa. Então, e ainda mais num ramo assim, que quantas possíveis outras energias poderiam dar certo? O cara fez vestido. Mas tu vê, lá na Índia foi pelo lado hidráulico. E aí deu, né? Todo o teu investimento. O cara tem que ter uma recompensa. Então, eu entendo que logo, né? Se eu entendi bem, logo os novos entrantes vão fazer muita pressão para que isso não aconteça no futuro, entendeu? Tem que aproveitar o momento. Então, o momento foi ano passado. O que eu acho complicado, mas é a minha mera opinião, é que a matriz energética de todos os países que tem um pouco de indústria, o Brasil não é um país com muita indústria, mas tem um pouco ainda assim. A nossa matriz energética lá no Brasil, ela tem uma deficiência de 20% a 30%. Então, para isso a gente tem as usinas térmicas. Então, vamos lá. Sendo logicamente, indo para o lado racional, você tem aqui um setor elétrico que deveria dar incentivos para quem quisesse gastar na matriz energética do Brasil, para que o governo não gaste com termoelétricas.
Mas essa é a lógica. Quem disse que o governo segue a lógica? O governo segue interesses. Claro. Então não é do interesse deles. Então eles começaram a colocar impostos em cima disso aí e dane-se que é uma matriz energética deficitária. Aqui mesmo nos Estados Unidos. Isso já começou de muito tempo atrás, essa taxação? Não, começou. A lei foi meio que aprovada assim na calada da noite, surgiu o projeto, já aprovaram, foi uma velocidade muito rápida. E em menos de um ano. Aí foi dia 6 de janeiro esse ano, de 6 para o dia 7 de janeiro desse ano que começou a valer. Isso no Brasil. Mas mesmo aqui nos Estados Unidos, a matriz energética dos Estados Unidos atual é de 30% a 40% deficitária. Existe todo um planejamento que está sendo discutido no Congresso americano, negócio de ESG, de querer o clima, pegada paz e amor, os abraçadores de árvore e tal, tudo mais, para querer todo mundo ter carro elétrico. Hoje, como a matriz tá, não aguenta. Não sei se vocês viram na Califórnia, sim. Não carrega mais carro elétrico e tal, porque não tem energia para todo mundo. Então, no andar da carruagem, a matriz energética americana tem que dobrar de tamanho. Até 2040, eu vi isso aí, o planejamento, um cara explicando lá no Congresso americano. Então, cara, de onde vem esse dinheiro? Para dobrar a matriz energética americana em, sei lá, 15, 20 anos aí. Não tem esse dinheiro. Como é que faz? Vai Venture Capital, vai pessoal que vai ter que injetar nisso aí. E aí é o que você coloca. Iniciativa privada, né? Iniciativa privada. Cara, se você depender de governo, fala uma coisa de qualquer governo brasileiro ou americano, qualquer item que a iniciativa privada não faz melhor. Cara, com certeza. Tem uma que não faz, tem uma que faz pior, mas aí não dá pra brincar, né? Que é armamento. Armamento não, que é o controle de polícia, né? O poder de polícia. Que é o poder de polícia. Esse mas aí você tem o mercenário. O próprio mercenário vai pra guerra. Mas a gente já viu no que forças deu, né? especiais. Não, Wagner. o grupo Wagner. O Rodrigo quer complementar um negócio aí. Mas a gente já... Deixa eu complementar um dado aí, né? Falando aí de imposto, disso e daquilo. A 482, que é onde a gente está inserido aí, com essas que tem a dita isenção, vamos falar assim, até 2045. A 14300, ela foi aprovada no passado, passou a vigorar a partir do dia 6, mas ela estabelece uma série de exigências da ANEEL e das distribuidoras. A ANEEL, por sua vez, tinha até julho, dia isso que aconteceu. 5 de julho, para poder apresentar o plano, porque na verdade ela é só uma transição, essa lei. E no dia 8 de fevereiro a ANEEL estabeleceu aí a resolução 1059, que para mim foi assim, o maior absurdo. Como que uma resolução de uma agência reguladora ela sobrepõe a lei? Vou dar um exemplo. Não sobrepõe, né? Mas os caras falam dane. Não, mas você vai entender, que acho que você vai lembrar desse fato. Só para esclarecer com relação a como é que é político, é engraçado, né? Eles pegaram e o kit, o que é o kit? É os painéis, mais o inversor, ele é isento de impostos no Brasil. Ele é isento de IPI, isento de algumas outras coisas, e alguns estados que aderiram ao convênio do CONFAS têm isenção de ICMS. Quem não aderiu, aí segue a regra normal. Mas, do outro lado, ela fez essa resolução que estabelece algumas coisas assim que são impensáveis, para não dizer outra coisa. Vou dar um exemplo. Você tem uma usina, e essa usina é remota, tipo a do Júlio lá, que ela vai alimentar outros beneficiários. Se ela fosse biopitante, uma classificação aqui dentro do Brasil, ela imediatamente poderia estar conectada à rede até 112,5 kVA. Não pode ter inversor acima de 75 e estabelecer uma série de outras regras. Sabe o que aconteceu? Quem tinha foi tudo taxado como grupo A, teve que fazer contrato de demanda, inviabilizou totalmente o projeto, porque ela não gera resultado nem de 35%. O Júlio sabe aí, tem estados que tem demanda, por exemplo, no Pará, R$ 39,00 o quilowatt, é uma das tarifas mais altas do Brasil. Cara, você investiu, você estava tendo retorno aproximado de 85%, 90%, e vê o teu investimento numa canetada de uma agência reguladora que está sobrepondo a lei. Os deputados estão até... falam, mas não agiram até hoje, porque esse negócio está parado. Está parado desde dezembro no Congresso. E
E simplesmente numa canetada ela falou assim, ó, a partir de agora eu vou te cobrar mais uma taxa aqui. E as distribuidoras estão vindo com caramba. Cara, que vocês não têm ideia do que tem de cliente ligando, do que eu estou arrumando de processo de cliente. A gente tem que dar. O pessoal fala que é o jeitinho brasileiro. Eu não costumo dizer que não é jeitinho brasileiro. É a necessidade, né? É a fome com a vontade de comer. A gente tendo que fazer aí, que correr, porque também eu faço uma parte regulatória. Então eu estou, dependendo do porte da usina, transformando tudo em ACL para virar APE, dentro do ambiente de contratação livre, né, mercado livre, para ficar mais fácil, colocando isso como autoprodutor para poder sair um pouco disso aí, reduzir o Pra perder um custo e pouco mais de voltar lá o imposto. benefício de os 85%. Absurdo. Isso. Não, é um absurdo. Isso que ele está falando é que existem dois modelos. Não sei se vocês sabem. Existem dois modelos. Quem constrói uma usina, você tem. Vou um pouco antes. Você, normalmente, o consumidor final vai lá, coloca umas placas no próprio telhado, no sítio dele e tal, e fala assim: ó, tô aqui gerando a minha própria energia, beleza. Eu meio que gero o dobro de dia pra noite compensar. E aí uma coisa compensa a outra, eu não pago nada no final do mês. A ideia é essa. Esse é o consumidor final que está na ponta. Aí no intermediário, você tem pequenas usinas ou grandes usinas, tanto faz. E aí você entra no autoprodutor, que você gera para você mesmo, que é o caso também do consumidor que coloca no telhado e tal, ou você tem a geração distribuída. Geração distribuída, você capta a energia solar e distribui, como diz o próprio nome, por mais simples que seja. E aí você arruma pessoas que querem comprar a sua energia. Só que aí você tem que começar, é uma empresa, né? Então você tem que pensar como se fosse uma empresa mesmo. Assim, cara, eu vou colocar, sei lá, 1000 casinhas aqui, 1000 clientes simples, ou eu prefiro colocar 100, sei lá, farmácias, 100 frigoríficos, 100 lojinhas de shopping que consomem uma energia bem mais forte, né? Consomem um ar-condicionado mais legal e tal. Menos dor de cabeça. Porque querendo ou não, o consumidor brasileiro é um cara chato. Deixa de pagar a conta, e aí? Como é que você faz para pagar a conta? Então, no Brasil, costuma-se, no nosso caso, que é o que a gente está fazendo lá, a gente monta um consórcio, tudo isso aí que você está fazendo, para você não incidir ICMS, que você gerou energia para você vender, IP e tal, e um monte de, uma cascata de impostos, CSL e tal, uma cascata de impostos em cima disso aí, o que você faz? Você gera um consórcio, e aí você fala assim, olha, esse aqui é o consórcio, no nosso caso, chama Turboenergia, e aí lá funciona assim, eu sou o gerador de energia, vocês têm as casas, os comércios, tanto faz, entra no meu consórcio. E aí é como se fosse todo mundo sócio da mesma empresa. Então, como você é dono também da empresa, você tem direito a explorar isso aqui. Claro. Então você vai pegar a sua conta, você pega a sua conta, o Wilton pega, todo mundo pega a conta de vocês, conta de energia, e passa para o nome do consórcio. E aí o consórcio é dono do seu relógio, agora o relógio de energia. Isso é bom porque assim, você não tem que cobrar um ICMS de você, que na verdade vai para o governo e ninguém aqui fica feliz na coisa. E aí vai. Então todo mundo a gente rateia esse custo. E o cara que é dono da energia ganha lá, sei lá, os teus 10%, 15%, qual a margem que ele decidir com todo mundo ali no negócio. E você como consumidor final, você tem um desconto que é pré-acordado antes. Lá onde a gente está erguendo, varia, dependendo do quanto você consome, de 10% a 15%. Tem regiões no Brasil que vão para 20%, 30% de desconto. Aí é, por exemplo, como Minas Gerais, ou sul da Bahia, que você tem muita gente investindo em usina solar, e ali a região bem de Minas Gerais, sul da Bahia, é bom porque tem muita empresa, tem muita indústria, tem muita gente precisando de energia, e também tem muito sol. Você pega, por exemplo, o norte para o nordeste, tem mais sol ainda, só que não tem tanta indústria, não tem tanta casa, tanta gente querendo consumir energia. E pela legislação que foi aprovada, você só pode consumir, não é igual ao Mercado Livre. O Mercado Livre de energia no Brasil é assim, eu tenho uma indústria, uma empresa, sei lá o quê, eu tenho um mínimo que você quer contratar. E aí você fala assim, o pessoal chama de bandeira branca. Assim, ó, eu quero comprar, eu estou fazendo um planejamento aqui, eu vou usar 10 megawatts ano que vem. Beleza. Aí você vai no Mercado Livre de Energia, os caras negociam, fazem como se fosse um leilão, você fecha um contrato, e aí fica só no papel, porque na verdade não é assim que funciona tecnicamente falando, mas no papel fica assim, olha, tem uma hidrelétrica lá no Acre que eu tô comprando a energia dele. Então o cara do Acre joga na rede e em teoria a energia que ele jogou chega para você aqui em São Paulo. A energia não vai chegar em São Paulo. A energia vai para onde é igual água. Ela vai para onde é mais pedido. Só que o sistema se compensa, né? Mas a teoria é essa, que você contrata
meio assim. Só que a legislação fez uma coisa meio que similar, mas não é. Foram sacanas, para falta de uma palavra melhor. Eles fazem assim. Lá onde a gente está é no Vale do Paraíba, com um conjunto de 25 cidades. A maior delas é São José dos Campos, e que tem 800 mil habitantes mais ou menos. E o resto das cidades, 150 mil habitantes, 100 mil habitantes, são cidades bem pequenas. Então é difícil você achar comércios grandes e tal. Só que eu tô 1 hora de São Paulo. Eu tô a 40 minutos de Guarulhos, de carro. Linha reta, meia hora, 20 minutos. Então a minha energia pode facilmente ir para Guarulhos, que tem um monte de indústria. Pode facilmente ir para a zona leste de São Paulo. Sem nenhum tipo de problema. Eu tô a 3 horas do Rio de Janeiro. Daria para ir lá? Não, mas a legislação não permite. A legislação fala o seguinte. Lá, a distribuidora é a EDP Bandeirante. Então você pode vender no seu estado, aonde a EDP vende. Porque a EDP também está no Espírito Santo. Mas eu não posso vender para a EDP do Espírito Santo. Eu tenho que vender para a EDP que está no estado de São Paulo. Barreira de mercado. É protecionismo deles. Então, mesma área de concessão. Aí agora, por exemplo, o metrô de São Paulo está começando começou a licitação, eles vão lançar quase 60 licitações, que o metrô de São Paulo vai precisar de 55 megawatts, cada estação. Vai precisar de 55 megawatts. Então a primeira licitação vai sair agora. Cara, 55 megawatts, você está falando de uma usina aí de, sei lá, centena de milhão. 2 centenas de milhões, 200, 300 milhões de reais, mais ou menos. Só que cai no mesmo problema. Tem que estar na área que está aquela distribuidora. Então assim, o metrô de São Paulo está onde? Está, sei lá, no centro de São Paulo. Beleza. Quem que atende aquela ali? Ah, ali é a Enel, que chama. Beleza. Aonde mais a Enel atende que tem, sei lá, um terreno remoto que eu consiga construir um monte de placa num terreno barato? Porque a gente tá falando das cidades de São Paulo, não é barato. Não. E aonde que tem uma área muito grande? Porra, sei lá, não conheço o norte da cidade de São Paulo. Mas o cara vai ter que achar um terreno ali pra normalmente alugar, porque ninguém vai comprar o terreno. E tem uma cacetada de placa lá. Só que aí esbarra na porcaria da lei. Porque você poderia colocar, sei lá, 1 hora de distância de São Paulo, 2 horas de distância de São Paulo, por interior paulista, desenvolver o interior paulista, desenvolver com mão de obra, desenvolver com tecnologia, jogar pra lá e a energia ser convertida pra cá. A energia chega ali em São Paulo, sem problema, mas a legislação não permite. Porque a Enel não tá lá no interior de São Paulo. A Enel só tá ali. Aí começa a complicar as coisas. Mas assim, é legal ver que pelo menos é um passo. Pelo menos Mas isso é porque... Mas pode falar. Não, a minha pergunta era exatamente assim, é porque é descentralizado a energia, tem vários concorrentes, aí você acaba botando, por exemplo, Não. você joga energia em um cara. Ah, mas como é que esse cara vai fazer? Não. Ele tem contrato de transferência de energia? Você vai falar? Posso dar um adentro aí, Júlio? Claro, por favor, Rodrigo. Pô. Deixa eu explicar uma questão para vocês no Brasil. Existem 2 ambientes: o mercado cativo e o mercado livre. Vou falar no popular para vocês para ficar mais tranquilo. O que é o mercado cativo? É o mercado que nós estamos conectados à distribuidora. Consumidor A distribuidora, ela compra energia também nos leilões da ANEEL. Só que quando você está no mercado cativo, por exemplo, uma residência, você não compra energia. ainda. Você tem energia ali sob demanda. Não, é porque a energia no mercado cativo, Júlio, ela é tratada como serviço. Sim, então, mas por Se você enquanto, consumir por 1000 quilowatts, você não fala assim, ó, eu quero 1000 quilowatts. Não, você vai lá e usa, liga ar-condicionado, liga Isso. chuveiro Depois elétrico você paga. e usa. Chega no final do mês, faz a leitura do medidor e fala, ó, tá aqui a fatura, você usou 1.100. Ela te deu uma demanda ali Demanda constante. Quando você vai para o outro ambiente, no mercado livre, no ambiente de contratação livre, que é o nome correto, a energia ela passa a ser produto. Então é a mesma coisa dos pacotes salgadinho que estão aí na mesa. Se eu tenho 4 pacotes, né, e tem uma quinta pessoa que precisa, eu vou ter que ir lá no mercado comprar mais um pacote para poder fornecer. É a mesma coisa. Se você contratou 1000 quilowatts e usou 1.100, quando chegar na hora da leitura, você vai ter que ir lá no mercado comprar esse 100 que faltou. Senão Mas você o vai inverso passar também é verdadeiro. Você gerou 1000, né? Ou contratou 1000, não vou nem falar da geração ainda. Contratou 1000. Eu usei o 900, você pode vender o 100. Quando você está no mercado cativo, não. É só uma leitura. E aí, transportando para a questão da geração. Quando você está no mercado cativo, que é onde está a AGD, a geração distribuída, você só
pode estar com a usina e o beneficiário desses créditos, porque lembra que eu falei que não é produto, é um serviço, é um crédito. Você só pode estar na mesma área de concessão. Isso. Então, assim, o Estado de São Paulo tem várias distribuidoras. Então, ele tem que estar com a usina na mesma área de concessão. Ele tem que estar, ela continua ligada à distribuidora, à rede da distribuidora, sob, digamos, supervisão da distribuidora, para poder fornecer. Traduzindo um pouco do que o Júlio comentou. Ele tem que, no caso do metrô lá de São Paulo, a área de concessão é da Enel, ele vai ter que procurar um local onde a Enel faz parte para poder conectar essa usina dele, gerar os créditos e enviar para lá. Porém, por isso que eu falei que o brasileiro, eu não gosto de usar o termo jeitinho, porém, isso foi, por um lado, muito ruim, por outro, nem tanto. Despertou porque a partir de agora também, antes o Mercado Livre era muito restrito, era restrito a empresas que tinham aí uma demanda acima de 1.000 quilowatts. E agora ele baixou para 500 e a régua vai baixar para qualquer empresa ou instituição que tenha demanda, né? Que seja no grupo A. Então eu consigo, por exemplo, o metrô, se ele tiver enquadrado nisso, eu consigo fazer uma usina, por exemplo, Hilton, lá em Imperatriz, se ela for viável, para alimentar lá em São Paulo. Isso. Essa é uma das coisas que a gente tem realizado bastante. Então, assim, voltando àquela questão dos políticos, os políticos não estão nem aí, eles querem ver uma maneira de arrecadar mais, para mim, é tudo interesse próprio, e eu não quero fazer aqui nenhuma discussão política, mas é o que a gente sofre na realidade, porque eles não entendem tecnicamente da coisa, Não entendi, não. fazem a legislação do jeito que eles acham na cabeça deles, depois fica esse monte de remendo aí de PEC constitucional, né, para tentar acertar, e ainda vem uma agência reguladora que sofre um lobby do caramba das distribuidoras, porque as distribuidoras estavam perdendo faturamento, continuam perdendo. O que as distribuidoras fizeram? Começaram a comprar empresas como a minha. Lá no Maranhão, Pra fechar a Equatorial comprou uma empresa como a minha para começar a fazer usina para ela mesma. Lá no Vale tem isso. Que doideira, né? Isso aí que o Rodrigo comentou, o mercado de energia cativa, que é o consumidor comum, você distribui, ele é dividido em 3 setores. Em baixa tensão, que normalmente é o consumidor comum, eu, você, todo mundo aqui na mesa, você não gasta tanta energia. Aí você tem média tensão, que normalmente é hotel, frigorífico, o cara tem uma conta alta, mas não é uma coisa absurda. E aí você tem a alta tensão, normalmente indústrias. O cara tem uma cabine primária, tem um transformador de chão, tem aqueles negócios tudo fechado que é robô que mexe, não pode tocar, um negócio que senão você vai morrer ali, pode chegar até 3.8 kW ali. Agora é outra pegada. Antes, o mercado livre de energia, ele só atendia alta tensão. Você não... eu tenho 10 farmácias de média tensão. Não pode. Só tem que ser alta tensão. Aí recentemente, abriu para média tensão. E pelo movimento que o mercado está fazendo, que tem cada vez mais empresas, as famosas startups no Brasil começando, o pessoal está fazendo... no meu Instagram que apareceu a EDP assim, energia por assinatura, sem contrato, sem não sei o que lá, e dá os seus 10% de desconto. Então assim, já está começando que... Lembra antigamente quando você queria conectar na internet? Você tinha que ter um provedor. E aí, se eu conectar pelo provedor A, eu pagava uma taxa pro provedor A. Aí tinha o provedor B, que pagava outra taxa, era mais barato. Aí o provedor C, era outro, mais barato. Aí chegou num ponto que tinha provedor de graça. Mas aí a página era paga, cheia de anúncios. Chegou num ponto que não interessava mais o provedor que você estava, porque você queria ter acesso à internet. Então a mesma coisa vai acontecer com a energia. Estamos aqui na esquina já para isso acontecer. 2 anos. A questão de alguém colocar no papel e assinar. Só isso. É só para já está com data, Júlio. 2024 já está com data. Entram todos que tiverem média e 2026 todos que tiverem em baixa. Eu acredito que não vai ter estrutura, aí falando de anel, para atender o baixa tensão. Tá? Não acredito que vai acontecer. As empresas mas vão assim, intervir e vão falar assim, olha, o meu cliente tomo eu, você, fulano, ciclano, Beltrano. Só, cara... Do ponto de vista do cliente, né?
Porque eu vou ser consumidor. Eu tô aqui para ser, vim aqui para virar consumidor. Né? Mas pro consumidor é bom. Mas aí que tá, não. Porque vai ter meu concorrência. ponto. Você vai ter concorrência. Vai ter assim, eu hoje, como eu falo assim, lá no consórcio Turbo de Energia, a gente oferece 10% de desconto. Tudo bem. Aí, sei lá, meu vizinho vai oferecer 11%. Pô, peraí. Mas será que o vizinho dá um atendimento que eu dou, tal, tudo mais? Mas cá entre nós, hoje, se você está comprando a minha energia, você vai pensar 2 vezes se você não troca pro cara que dá 1% a mais. Ah, será que compensa? Será que não compensa? Mas se der problema na energia, não sou eu nem ele que vai te atender. Entendi. Quem vai te atender é a EDP. Sim, isso. A EDP, que é a distribuidora local, ela que é dona da rede, não sou eu nem ele. Nós somos geradores de energia que usamos o negócio, paga o fio B, paga um monte de coisa, para que eles possam te atender. A responsabilidade, então, passa a ser dessa empresa, não... Responsável do quê? O que você diz? Não, da não geração... Não, enfim, né? da não geração, a EDP vai me encher o saco. Porque Beleza. da mesma maneira que o Mercado Livre tem, eu falo para a EDP, eu falo assim, ó, eu vou gerar tanto todo mês. Eu quero saber aqui direito para saber quem é que eu vou cobrar depois. Não, então... Mas aí, porra, deu uma nuvem. E aí Então, você não conseguiu gerar então, exatamente. a energia. A gente tem, todos os inversores, eles estão ligados numa cabine primária e lá tem vamos falar assim, vou simplificar o termo, ele tem um complexador, ele joga tudo junto, todas as placas juntas. Certo. E ali eu tenho todos os relógios, que os relógios são digitais, igual é aqui nos Estados Unidos, também tem lá no Brasil. Ele faz uma compensação. Você usou tanto, você... imagina a casa do Wilton, ele tem isso. É um medidor eu gerei bidirecional. tanto, eu consumi tanto. Aí você paga ou recebe a diferença. É a mesma coisa lá no Brasil para a usina. A usina fala, eu gerei tanto ou foi consumido tanto. Então, isso que você falou, vem uma nuvem, sei lá, tá um dia mais quente no verão, tá um dia mais... e tal. Tudo isso aí, eu tenho... O sistema tem todos os relógios conectados ao vivo, tá, de 5 segundos ele fica atualizando. Ele mostra assim pra você quanto tá o consumo de todo mundo. E você, Hilton, por exemplo, você fala assim, eu quero ser seu cliente. Ótimo. Deixa eu ver sua conta. Só pega normalmente as últimas 3 contas pra você calcular uma média e tal, tudo mais. Olha, eu sugiro que você consome 100, Hilton, mas contrata 110. Porque se você você contratou 100 e você precisou de 102, 103, cara, você vai contratar a energia da EDP, não é minha. E normalmente eles cobram bem mais caro. Por causa que eles sabem que você não consome. É uma maneira de te penalizar, sabe? Os caras são filho da puta, pra falar o português correto. E o cara sabe disso. Então, o cara sempre diz, pega um pouquinho mais, pega um pouquinho menos. E você, como consumidor, tem pelo seu aplicativo também como acompanhar o quanto você está consumindo ao vivo. Eu consumi mais, consumi menos, pode ligar mais de ar-condicionado, pode ligar menos de ar-condicionado. Você também vai acompanhando. Melhor do que acompanhador de energia, porque você tem que ir lá no poste ver como é que tá o negócio. No Brasil é meio arcaico o sistema ainda. Aqui é tudo digital. Você consegue. Com celular, né? Eu recebo toda semana. A Austin Power, né? Quando você consome, a sua semana veio menos, veio mais, você está consumindo mais energia, está consumindo menos. A ideia é que a gente faça a mesma coisa. Cara, é um dashboard bem legal, você vê gráfico, vê tudo assim. E ele vai fazendo previsões, nada, tudo fórmula, né? Vai fazendo previsões assim, olha, você tá faltando energia, vai faltar energia no final do mês, porque tem muito consumidor. E aí você vai em cima do consumidor que tá gastando mais. Então o cara tá gastando mais, você chega pro cara e fala assim, Wilton, você contratou 100, cara, você já tá no 130, bicho. Então assim, se você continuar nesse ritmo, vai dar 130. Ou você tira o pé aí, bicho, ou eu vou cortar a sua energia, porque vai faltar pros outros. E aí eu não posso, imagina só, o Jorge chega lá, contratou o 100, deu no 80, eu ligo pro Jorge, então Jorge, sua energia acabou. Aí ele vai ficar pé da vida comigo e fala, mas eu contratei 100, como assim você vai me entregar só 80? Não pode. Aí tem que fazer o balanceamento das coisas. Existe um sistema que faz esse balanceamento, existe de maneira automática e tem, que é o que a gente vai fazer, a gente vai colocar uma pessoa para ficar olhando o monitor aqui ali todo dia, 2, 3 vezes por dia, para sentar e falar, olha, isso tá certo, aquilo tá errado, e mandando boleto, ver quem paga, tudo automático. Vai ver quem paga, quem é automático. Na verdade, a gente tá brincando de ser distribuidora de energia, né? Você, uma usina lá, tem um tamanho razoável, tem 5 mega, mas assim, qual o tamanho que a EDP não é? Que é gigantesca. A EDP tem uma usina lá do nosso lado, que a gente contratou a mesma empresa, que construiu usina para eles, igual o Rodrigo comentou. Eles construíram 2 mega lá do nosso lado. Terreno lindo, bonitinho, tal, tudo plano, uma beleza para construir. A gente contratou o pessoal para construir pra gente. E aí a EDP tá fazendo uma coisa que ele falou ali. Os caras estão indo nas empresas, nas geradoras, nos caras que constroem, compra, não, dá pra mim, porque o segredo tá na distribuição da energia. Só que esses caras que estão previamente do imposto, pagam bem menos. Claro. Então ele ele deixa de lucrar, na verdade. E outra, né, Júlio? E agora tá lucrando E menos. outra, né? Eles é uma concorrência desleal com. Aí vamos Nossa. colocar assim, com a gente.
Porque ele tem a informação do cara, ele sabe que é o Jorge que paga, ele sabe o CPF do cara, ele sabe até quanto que o Jorge ganha, quanto que o Jorge gasta, que ele nem imagina, quanto que a mulher dele tá gastando, se é bom pagador, se não é bom pagador, qual que foi o pico dele, se tem, aí tem uma questão um pouco técnica, se tem disponibilidade na rede, se tem que fazer melhoria na rede ou não, ele Tem isso sabe aí também. tudo. Ele sabe tudo. E essa informação do estudo de massa, eles escondem as 7 Eles não chaves falam da pra você. gente. Você pergunta, eles não Tu falam. pede para eles têm 10 dias para responder, é uma enrolação e é toda distribuidora é assim. É, todo mundo. Os Então, caras, assim, é uma você concorrência dá desleal. papelada, o cara Eles, não quer fazer, a, faz você perder a prazo. área de concessão da Equatorial, eles já estão chegando assim, ele chega lá na sua empresa, por exemplo, fala assim, ó, Júlio, você estava pagando aqui para nós, você consome 100 mil quilowatts mês, você estava pagando aqui R$ 420 o mega, nós vamos dar um descontinho aqui de 10%, você vai pagar agora 360. Assina só aqui, ó. É Nossa, desse esse jeito que assina estão. sua sentença de morte. 10 anos você fica travado, cara. Exatamente. Só que aí tem as entrelinhas. Cara, mas tá de. Semana retrasada o hospital fez. É Brasil. Puta que pariu, Sério? Hospital Beneficente Portuguesa. É um Ele querendo trabalha com fez. contrato, né? Então tudo pra gente passa por contrato. Não dá, cara. Não Não dá. dá. Eu queria só colocar uma coisa que é o seguinte, a gente, assim, como vocês dois são fabricantes barra fornecedores de energia, etc, vocês têm projetos, aquela coisa toda, a gente conseguiu realmente enxergar esse lado É um lado que não tá escrito em lugar nenhum. que não está escrito em lugar nenhum, que é uma coisa que é uma inside information para quem quiser, quem tá aí Vai, sabe, querendo, vai. né, quem tá aí Tá vendo? querendo... Pra que serve podcast, né? Tá aí. Exatamente. Pois Inside é. information também. Quem tá aí querendo investir e tudo e tal, manda uns comentários aqui pra gente, entendeu? Que a gente conecta vocês com o Júlio e com o Rodrigo. E aí, às vezes, vocês conseguem entrar num consórcio, alguma coisa assim do tipo, pra poder investir nisso aí e tudo e tal. Mas uma das coisas que eu gostaria de colocar aqui pra vocês e tudo e tal, tirando essas questões de problemas, Vamos falar a parte boa. Exatamente. Falar assim, o que hoje a gente... Porque assim, o que eu vejo hoje, aquilo que o Júlio comentou bem no iniciozinho, falando aqui, que no Texas ele... aliás, na Califórnia já não está mais carregando carro elétrico, aquela coisa toda, né? Eu consigo carregar, Eu vou porque falar levo lá em sobre casa, isso aí tá tudo também. certo. Como é que é, Rodrigo? Eu vou falar sobre isso aí também, que eu estava lendo essa questão da Califórnia e o porquê. Porque o desafio da energia não é nem tanta geração, é armazenamento. É. Mas vamos lá, Então, continue. mas o que eu queria Aí falar depois não é eu nem a falo questão disso. do problema, pessoal como- né? Aliás, o que eu quero falar é exatamente a questão problemática do As negócio, possibilidades. a necessidade de a gente gerar mais energia, entendeu? E aí depois eu gostaria de falar sobre porque por isso que a gente tem o Spock aqui, que é justamente Ciência. porque assim, Não eu sabe sou um cara híbrido, né? Assim, eu tenho um carro elétrico e um carro a combustão. A minha empilhadeira é elétrica, né? Mas eu não tenho painel solar aqui, então eu uso da rede. Puxa, né? Eu puxo da rede, né? Daqui na minha Você é loja. consumidor cativo. Isso Exato. eu já aprendi. Ali, viu? ó? Cara, Vai sair mais sabe custo daqui, tá vendo? Por isso eu tô caladinho, quietinho aqui, só observando. Com certeza, com certeza. Mas assim, e aí, então assim, eu gostaria de entender, vocês que têm mais esse tipo de informação, porque vocês estão dentro, procurando, pesquisando e tendo que realmente buscar a possibilidade de, primeiro, retorno monetário, investimento, fornecer, olha só, essa é a beleza, aí entra na questão política e tudo lá, mas é a beleza do investimento privado, né? Você está buscando alguma coisa onde você vai ganhar dinheiro. O investimento. Não, então, por exemplo, Investimento. o que é a questão da beleza exatamente da iniciativa privada? É que vocês dois, né? Vocês estão buscando alguma coisa para te dar um retorno monetário, dar um desconto para o usuário, ou seja, vai ficar mais barato. Fica. E vocês colocaram aí que existe o fator governo que está sempre tentando puxar um dinheiro para eles também. É um sócio. Né? Que é um dos sócios majoritários, né? Eu gostaria de tirar essa questão governo e tudo e tal e falar um pouco mais, se vocês pudessem, da questão da necessidade de demanda. Em que sentido você quer saber da necessidade de demanda? Que seja... Posso começar, Júlio? Eu acho que eu Opa, sei o que o vontade. Wilton está querendo. Eu tô, assim, geração, igual o Júlio colocou aí, né? Usina eólica.
você gasta uma fortuna. As licenças, né, principalmente as ambientais, são bem problemáticas. Demora a fazer a instalação dela, deixar ela operacional. Uhum. E até encomenda de fornecedor, né? O próprio grupo lá do Xande Negrão, do Xandinho Negrão lá, eles fazem as hélices, enfim, para os aerogeradores. Enquanto que uma usina fotovoltaica, o custo é muito menor e a implantação dela Muito mais é rápido. incomparavelmente mais rápida. Mais seguro. Uma usina de 1 mega, por exemplo, dá para colocar ela de pé, tudo óbvio, né? Depende do local, de como é que tá o terreno e tal. Mas dá para colocar ela de pé em 90 dias com certa tranquilidade. 120 dias é um prazo assim médio, né? É Então, porque na minha casa, quando os caras Tamanho instalaram os também. painéis solar, foi um dia, cara. Também. Né? não, É na claro que tua é casa, diferente da indústria. Cresce, né? a tua casa, eu não sei qual que é o tamanho do teu sistema, mas assim, o sistema de 1000 kW eu instalo em um dia. Então, e é porque é telhado, é rápido, é muito fácil. Mais. Mas é Quase gordura. 2000. É É. a gordura que a gente falou. É. Então, assim, o desafio hoje, ele perpassa por tudo aí que a gente comentou, mas ele perpassa pela parte do armazenamento de energia. O que que eu faço com esse excedente de energia? Que é um pouco que a Califórnia estava falando, que vocês comentaram, que ela não tá permitindo certas coisas. Ela não está permitindo não é nem pela falta de energia, é o que vocês chamam aí, o americano chama de a curva do bico de pato. Na hora de alta necessidade de energia, se você tivesse os acumuladores de energia, e aí nos Estados Unidos, os Estados Unidos é precursor em termos de armazenamento, né? A geração hoje fotovoltaica o maior no mundo é a China. Eu dei até uma entrevista que eu até te mandei. Tem 363 gigawatts lá de potência instalada. Os Estados Unidos está com 111, é o segundo maior dos Estados Unidos. Então, assim, eles estão bem à frente. Mas em termos de armazenamento, os Estados Unidos é o primeiro do mundo. Tem uma fase, igual o pessoal fala muito, fazenda solar, fazenda solar. Tem uma fazenda de armazenamento em Nevada que ela alimenta a cidade de Las Vegas. Lá tem potência total de armazenamento suficiente para atender a cidade de Las Vegas por um ano, desconectada da rede. Então, Caramba! assim, Uau. quando você. Tava lá esses dias e Eu fiquei não pensando, né? sabia. Como Quem é me que eles disse, conseguem que- alimentar quem tudo me isso em disse isso pouca aí foi o pessoal energia? da fábrica. Eu não sabia disso. E por que desse armazenamento? O que é a ideia central? Quando todo mundo está consumindo ao mesmo tempo, e é por isso que a Califórnia tá fazendo essa restrição, é tipo lá o rodízio em São Paulo, porque vai todo mundo para a via, engaveta tudo, engarrafamento gigantesco e a coisa não flui. A energia, Derruba a chave. fazendo um paralelo, Às vezes, isso aí que você tá fazer, falando. Desculpa, pode fazendo um continuar. paralelo é a mesma coisa. A ideia que aí nos Estados Unidos eles têm é justamente começar a incentivar o armazenamento, inclusive nas residências, para nesse horário de pico fazer o descarregamento dessa energia que está armazenada na rede para começar a fazer o equilíbrio dessa curva de pato. Depois eu até mando isso aí para vocês darem uma lida. Eu também não conhecia isso. O pessoal da fábrica que me colocou. Então, a energia ela passa por alguns desafios, mas assim, hoje, Quantas fazendas sei lá, do tamanho aí que você tem, por exemplo, vocês dois têm trabalhado e produzido, confeccionado, criado, montado, o que seja, eu, precisa hoje, por exemplo, o Brasil. a matriz energética do Brasil, falando de energia limpa, tá? Energia fotovoltaica até 2021 tinha menos de 3%. Né? Hoje ela já tem 14,8%. Esse dado está atualizado de junho. Então ela já é a segunda matriz. Ela está só atrás da hídrica. Ela passou a eólica. E a cada mês, em média, tem se conectado ao sistema a 1 giga de potência instalada. A previsão da associação que faz essa medição, ano passado, era que em 2035 a matriz fotovoltaica passasse a hídrica.
Seria a primeira sustentável. Eles já baixaram essa curva para 2030 e eu tive num meeting, num evento, que já comentaram que provavelmente em 2028, mas não lançaram isso como dado oficial, por conta da velocidade que tem sido. Então, assim, falta energia? Falta. Mas não é a falta de energia. Eu quero que vocês entendam assim, para ficar mais fácil para quem. A gente tem muito assunto dentro de energia, mas só para exemplificar o que o Júlio estava falando. O que que são as distribuidoras e as linhas de transmissão? São as rodovias e o cobrador do pedágio. É mais ou menos isso. Se aquela rodovia já está ali, não tem porquê, e ela acessa, por exemplo, São Paulo a Campinas, não tem porquê eu fazer uma rodovia do lado, né, para os carros andarem, tudo. Eu posso usar aquela rodovia, desde que eu equilibre o acesso, o fluxo. Na energia, é a mesma coisa. Quando tem muita demanda, a gente tem um excesso na rede, a rede não suporta, né? Então, e quando essa geração ela tá alta, para onde essa energia vai? Tem muita perda de energia, né? No Brasil, eu não sei como é que é nos Estados Unidos, mas no Brasil tem muita perda de energia. Então, hoje o estudo é para fazer a acumulação dessa energia para usar nos momentos críticos. No momento de pouca, pouca luminosidade, né, pouca irradiação solar, no momento que os reservatórios de água estão baixos, no momento que os ventos estão menores, enfim, no momento de menor geração. Peraí, mas deixa eu fazer uma piada. Eu ia falar sobre estocar o vento. A Dilma, Aí a gente não está preparado ainda para isso, não. A Dilma ela tá um pouco à frente da gente, né? A gente tá falando de armazenamento Isso que ele está comentando. Imagina que você tem um tubo. Não adianta você ter uma caixa d'água gigantesca. A caixa d'água representando a quantidade de energia. Não adianta você querer jogar toda a caixa d'água no mesmo tubo. O tubo não vai aguentar. Ela não vai dar demanda. Tem um máximo de demanda que ela consegue dar. A mesma coisa a rede. A rede, a bitola dos cabos, ele tem um máximo que ele consegue transmitir por ali. Seja em kilowatt, megawatt, o que for. Então, se você passar disso, a rede cai. Porque para proteger o sistema, para não dar sobrecarga. Exatamente. Isso, então, o que ele está falando disso aí de você armazenar é que você não gere toda a energia só pela rede. Você consiga ter pontos de distribuição onde a energia fica acumulada e pelo fato de estar acumulada, para ela ir de um ponto A para um ponto B, ela não tem que usar a rede. Ela pode distribuir de maneira local. Então você alivia um pouco a carga da rede, que é o que ele está falando da Califórnia, que a gente está falando da Califórnia, e aí a rede não superaquece. A rede não vai dar sobrecarga. Quando a gente foi fazer o projeto, antes de você montar a usina, você tem que montar todo um projeto. A gente foi fazer o projeto e mostrando para a EDP, eles vão analisar toda a rede em volta, até você conectar, lá no Brasil a gente chama de linhão, né? Até você conectar no linhão e falar, olha, se a rede aguenta ou se não aguenta, dependendo do que... É o estudo de massa. Então, no nosso caso, a gente fez lá um meg e meio, depois a gente colocou 2. Exatamente por causa disso. Porque quando a gente fez 1,5 meg, o pessoal da Bandeirante deu toque na gente. Mas assim, não é que os caras foram bonzinhos, tá? É porque precisou, toda semana a gente tava batendo um cartão lá na EDP, fica lá em São José. A gente ficava 2, 3 horas fazendo reunião, enchendo o saco deles para eles... Porque se você der protocolar padrão um negócio e esperar a resposta deles, você vai perder prazo. Eles fazem de propósito, porque eles não querem gente conectada, porque ele perde dinheiro. Então a gente ficou enchendo o saco deles, eles desistiram de brigar com a gente, então eles deixaram a gente fluir no negócio. Quando ele conectou o primeiro meg e meio na rede, eles falaram, beleza, a rede aguenta. Quando colocou o segundo meg e meio, eles falaram, opa, peraí, você tem que fazer uma mudança aqui na rede, tem que trocar a fiação daqui até lá, 1,5 km, 1,8 km, que tem que trocar um pouco mais de 1 milha. Tinha que trocar de fiação, R$180 mil. Só de cabo, mais serviço, mais obra, mais desconectar todo mundo durante 3 dias, porque tem que desligar todo mundo da energia. Só opera de madrugada, da meia-noite, acho, 1 hora, até as 4 da manhã, que eles só fazem essa obra. Tinha que fazer isso aí e tal, e a gente tinha que ter a conta. Aí ficamos enchendo o saco 1 mês e meio, eles aceitaram engolir os quase 200 pau lá de fiação, mais mão de obra.
E aí quando a gente foi conectar os dois mega vai conectar agora final de agosto, início de setembro, que vai conectar, mas quando entregamos o projeto, eu falei, não, pera aí, pessoal, vocês já conectaram 3 megas, vocês vão conectar mais 2? Porra, só que a gente foi primeiro a cabecinha, vai devagarzinho, vai com jeitinho e tal, vai fazendo namoro. Então, porque se você chegasse na EDP, ó, tenho aqui 5 mega para conectar na rede, o cara ia dar um pulo dessa altura aqui na cadeira e ia falar, não, tem essa conta aqui para você pagar para conectar na minha rede, porque senão vai dar sobrecarga e tal. A gente tá, cara, onde a gente tá, onde a gente construiu a fábrica e tudo mais, ali, tecnicamente falando, é uma zona rural, ali só tem fazendas. A gente teve que pedir para a prefeitura mudar aquilo ali 10 anos atrás, para zona em desenvolvimento. Agora tem alguns bairros saindo ali mais próximos e tal, mas mesmo assim, a gente tá falando de 5 megas jogados na rede. É muita energia para a rede segurar isso aí. E isso aí chegou aonde exatamente o que eu queria. Essa questão, por exemplo, existe a necessidade. Por exemplo, hoje o Brasil não está tendo apagão no Brasil, né, Rodrigo? Não está tendo apagão. Não está tendo apagão porque tá chovendo pra caramba lá, né? Porque choveu pra caramba. Então mas assim, eu lembro na época, assim, essa questão de negócio de matriz energética e tudo e tal, sempre foi um assunto que eu gostei bastante, porque assim que eu voltei pro Brasil, quando eu morava na Inglaterra, a gente foi para a fábrica de piso, e na fábrica de piso a gente tinha uma caldeira que alimentava as estufas, né? A caldeira ela tinha potência para 9 estufas e a gente só tinha 4 estufas operacionais. As outras estavam só servindo de estoque, não ligava elas nunca. E aí eu falei com o meu primo, falei assim, cara, por que a gente não coloca energia na rede? Porque daí assim, com a estufa, com a caldeira, a gente tem como gerar energia, né? Jogar na rede e aí ter as contas de energia nossa paga, por causa que a lei tinha isso. Isso é 2012, eu tô falando. 2012, 2013. Eu tô falando, então assim, bem um tempo atrás, né? É bem assim, rasteiro ainda nessa questão de geração de energia que a gente poderia estar fornecendo para a rede. Além deles também estarem podendo usar na fábrica. Porque né, energia de fábrica, vocês sabem como é que é. Você contrata 1.000. Né? Assim, como consumidor, né? Você contrata 1.000 e usou 800, você pagou 1.000. O problema é seu. Entendeu? Você que não quis usar os 200. Exatamente, você pagou 1.000. E assim, uma vez que você precisou usar 1.200... Aí vem aquele nabo, né? Não, aí você liga lá e fala, eu preciso usar 1.200. Não, tá bom, então vamos mudar o seu contrato para 1.200. Aí é só um mês no ano. E aí os outros meses todos, você tá pagando 1.200, usando 800, 850. Aí eu falei com meu primo, falou, por que a gente não faz isso com a caldeira? Gera energia. Não é cativo. Nesse caso aí, você já é Mercado Livre. Pra quem tá em casa tá esperto. Só queria lembrar que o ChatGPT tá gravando tudo que tá sendo dito aqui. E no fim desse podcast vai ter uma lista das ineficiências e da intromissão, né, política, impedindo que, na verdade, nós podemos descobrir formas diferentes e mais rápidas, mais limpas. Porque toda essa demora, cara, isso aí, toda essa demora, todo esse trancamento, tu diminui muito a velocidade, porque tudo cresce muito rápido. Se tu tá no começo segurando demais, a privada faz a coisa acontecer muito rápido, porque o dinheiro custa. Deixa eu compartilhar um negócio com vocês. Eu não fui verificar se isso realmente é verdade. Eu vi esses Reels de Instagram aí, eu vi um cara comentando. O Reino Unido, na 1800, na virada ali do século de 1800 para 1900, era um dos países, se não for o país mais corrupto do mundo, era um dos piores países que tinham. Rapidinho. A gente não tem compromisso com a verdade, a gente tem compromisso com a conversa. Continua. E aí, o cara tava comentando que bem em 1800, 1900 ali, o Reino Unido era um dos piores países que você tinha. Tudo você tinha que molhar a mão de alguém para aquilo ali andar. E aí, o primeiro-ministro, não sei quem foi que fez, ele percebeu que isso era um absurdo e a quantidade de corrupção que tinha pelo país. Tudo era corrupção. Então, eles passaram uma lei, que eu me esqueci do nome, mas é tipo um ato de alguma coisa. Sim. E aquele ato, ele tira todas as burocracias do Estado. Absolutamente todas. Então, vamos falar de Brasil. Você vai abrir um negócio, um comércio, qualquer coisa. Você vai precisar ali da licença ambiental, você vai precisar da licença do bombeiro, da licença da Sabesp, da licença do padre, do fulano, do ciclano, do beltrano. Pra quê? Então assim, aqui nos Estados Unidos não tem essa. Aqui você monta e você assina. Se der problema, a responsabilidade é sua. Não precisa da licença. Lá no Brasil,
criou-se um problema para se vender uma facilidade. Então, você tenta obter lá a licença de bombeiro, Bem, tenta contratar uma das empresas que fazem um negócio lá do bombeiro, que não tá na listinha que o chefe de bombeiro pediu para você. Tenta para você ver quantas vezes você vai ter que dar a entrada lá no bombeiro, ficar pagando taxa, até você resolver pegar uma indicada e ver se você não passa de primeira vez. Então isso mudou na Inglaterra. Eles tiraram todas as burocracias que tinham e assim, você se responsabiliza por aquilo que você assina. Que é aqui nos Estados Unidos também. Você assinou, você está se responsabilizando. Acabou. O que você está falando é como verdade. Acaba a burocracia. Mas a gente vai num buraco um pouco mais profundo, dá para fazer um outro batedeira. Isso. E assim, aí não é a lógica, aí são os interesses. Porque tem alguém ganhando, não tem? Tá, mas agora eu quero tocar num assunto, tá? Que é justamente, a gente falou bastante coisa aí, falamos que demonstra governo, iniciativa privada, que demonstra geração de energia, matriz energética, energia limpa, sol tá aí, né? A única coisa que você tem que ter é uma coisa de captação, né? Basicamente. Então, a gente tocou bastante isso aí. Eu quero saber a questão agora, só pra gente também tocar nesse assunto, que é a questão que você, inclusive, Júlio, colocou num comentário lá, falou assim, eu acho que ainda não tá pronto para utilizar. Porém, nós temos aqui um exemplo de uma pessoa que é 100% a locomoção dele é elétrica, né? Spock, eu queria entender, tá? Assim, porque pra mim, eu vou colocar o meu ponto de vista, porque pra mim é fácil. Porque eu tenho o carro da minha esposa, que é combustão, e eu tenho o meu carro, que é elétrico. O meu carro é só para trabalhar. Entendeu? Então eu tenho aqui 3, 4 clientes por dia, que eu saio daqui, vou chego em casa, eu carrego a cada 2 ou 3 dias somente. Se por um acaso, eu não carreguei, e aí eu precisei andar demais durante o dia, eu dou uma parada no Supercharge e conecto por 20 minutos, ele dá uma... para eu poder chegar de volta, né, aonde eu tenho que ir, voltar aqui para a loja, e daqui eu vou para minha casa, e chego lá em casa eu conecto na minha energia, na minha tomada de casa. E então assim, para mim é muito simples, eu tenho problema zero. Então, por exemplo, aquilo que você estava comentando lá no grupo, que eu acho que não tá, que eu falo assim, vamos deixar a discussão pro podcast, porque assim, eu acho que meio polêmico. Não é questão de polêmica, é uma questão de estilo de vida. Para esclarecer, né? Esclarecer para todos. Mas pensa só, você tá morando aqui no Texas, que, vamos lá, é um estado que tem um pouco mais de lado de tecnologia que a média. É mais vidrado a questão de tecnologia. Pô, a Tesla tá aqui montando a Gigafactory e tudo mais. Como você mesmo disse, Hilton, se você tá andando e teve um uso um pouco maior, um pouco além da média, que você não vai conseguir chegar em casa para utilizar sua própria energia, que é uma energia distribuída, vamos falar assim, você para em qualquer canto aqui, tem um supercarregador e você carrega. Você pode ser que seja o seu gratuito, não sei como que você faz o esquema do Tesla, se é o gratuito ou é o pago, mas ainda que seja o pago, você vai pagar $5. O meu pago, mas é barato. Então, você paga uma coisa ridícula. Para eu encher o tanque, né? Você vai pagar o quê? $5, $10? Não, encher o tanque mesmo, bem enchidinho mesmo, 15, mas normalmente eu paro e coloco lá $4, $5. Então, mas olha só, você tem essa facilidade de parar aqui, vamos falar, num centro urbano, e você vai lá e paga $5. Mas tenta pegar o carro, anda 3 horas para oeste, sentido lá Novo México e tal, tudo mais, aonde já começa a ficar um pouco escasso os supercarregadores. Aí é onde eu quero que o Spock fale. Então, mas aí pera um pouco. Entendeu? Isso, aí a gente tá falando de uma matriz energética nos Estados Unidos, onde a Tesla começou, a Tesla foi pioneira nisso aí, e a Tesla que tem, até onde o pouco que eu conheci, domina que o tem, mercado. Exatamente, domina de longe o mercado. De longe. Ela tem um monte de supercarregador e vende para todo mundo. Mas eu já carreguei em carregadores de EV, não Tesla. Então, eu sei porque eu conheço a rede e eu tinha um BMW. Isso, você elétrico. sabe onde conecta onde então, não conecta. Exatamente. Eu já tinha conta. Eu tenho conta em 3, né? Que eu tenho Tesla, mas eu tenho conta em 2 outros aplicativos de EV que permite, né, que você carregue. Que eu posso carregar. Então eu posso pegar o meu Tesla, parar lá com o adaptador, conectar e carregar também. Você paga seus $10. Isso. Sabe um pouquinho? Eu acho que o preço é parecido. Então, é muito similar. Muito similar. Porque virou um commodity. A gente vende energia. Entende? Lá no Brasil, já não é assim que funciona. E eu não vou nem falar de Brasil. Eu vou falar de Europa. A Europa não tem energia para sustentar a Alemanha, que é o ápice, que é a cabeça da mãe, de todo mundo lá. Que estão passando agora pelo verão, os caras não estão conseguindo suprir os ar-condicionados que tá passando. Por quê? Depende do Nord Stream que foi explodido, mas não vai entrar no detalhe. Tudo bem, mas é exatamente isso que eu estava falando, na questão do estilo de Tem vida. a questão da geração
E tem a questão do que vocês estavam falando, não tem eletroposto. Não tem. Então, assim, Lá no eu vi Brasil, eu vi tenho um amigos pronunciamento que tinham carros elétricos, o cara que comprou aquele Audi e-tron no Brasil, o cara falou, pá, isso pré-Covid, tá? Então, preço de carro assim, ele pagou 600 pau no carro. É muito caro, hoje tá perto de 1 milhão. Ele é o cara cheio da tecnologia, igual a gente, gosta de ser o primeiro, ele não se importa em pagar o preço para isso. Ele comprou o carro. Aí ele mora em São Paulo, desceu ali a Imigrantes, foi para Santos. Cara, chegou em Santos, cadê posto? Eletroposto? Não tinha. Não tinha. Tinha um posto dentro de um shopping que era carga comum. Ele ia ter que deixar o carro ali 8 horas para ele poder subir a estrada de volta. O que ele fez? Ele ligou pro seguro e subiu o carro de guincho. Ficou puto da vida. Aí falou, o carro elétrico é legal para você ficar andando dentro da cidade. Porque ele falou, porque o eletroposto dele era a própria residência. Mas isso a gente tá falando de uns 5 anos atrás. Então, que você não tinha eletropostos. Hoje em São Paulo, eu vou falar que ainda não tem eletroposto. Tem assim, vou ser bem chucro. Tem meia dúzia de eletropostos lá e meia tem um dúzia. gato pingado. É isso que tem. Porque, primeiro, não tem interesse. Porque o pessoal não tem carro elétrico. Agora a BYD, que o Rodrigo comentou, a BYD está chegando no Brasil, está chegando forte no Brasil, com preço muito agressivo de carro elétrico, que é muito bom. E assim, é bom para quem vai ser o primeiro e o segundo consumidor, né? Quem vai ficar com a bomba, com a bucha na mão quando tiver que tocar essa bateria, aí esse cara tá ferrado. Mas ninguém tá pensando nisso também. Então, a gente é vendido um produto que é bom para o meio ambiente, é verde, lindo, maravilhoso. Tá, e daqui a 8 anos quando essa bateria acabar? E daqui a 7 anos quando essa bateria acabar? Faz como? Vai reciclar? Eu vou Quantas fábricas de comentar reciclagem de sobre isso bateria aí, tem no Brasil? Júlio. Não tem. Então, é legal assim, para os Estados Unidos, onde a Tesla montou uma rede de supermercadores. É uma bolha aqui os Estados Unidos. Na Europa, que é a Europa, que está 1.500 anos na nossa frente lá no Brasil, já não é assim bem a história. Você tem alguns eletropostos, mas não tem energia para residência, vai ter pro seu carro? Não vai ter. Então, que os caras tem notícia por aí. Não vai carregar, tal, tudo mais. No Brasil, bicho, que a gente lá é terceiro mundo. Meu, é assim, você quer desfilar, vou falar o linguajar do povão, você quer desfilar com o seu carro elétrico aqui, todo bacanão, tal, meu irmão, esquece, não tem eletroposto, não tem como carregar, não tem onde colocar seu carro, não tem rede. Vai ser o carro de final de semana. Se você quiser ir do ponto A pro ponto B, sabendo qual é o tamanho do trajeto e sabendo se vai ter um eletroposto perto para te atender, cara, não vai ser supercharger. Vou falar isso aí, vai ser média tensão, não vai ser alta tensão. O The Verve mandou hoje pra mim aqui, né, uma propaganda de um jornal local, nem sei que cidade é, da Montana, uma cidade com 400 pessoas, o cara tá passando e o cara plugou. Saiu. O cara plugou, carregou, você tá ali. Mas numa tomada qualquer ou era pra isso? Mesmo? Acho que é uma tomada qualquer. I was just sitting there, so I plugged it in. The driver told the Montana Free Press. O cara chegou lá, population 400 or so. Então, tá vendo? Mesmo nos Estados Unidos, que é de tecnologia, que é tudo isso, você vê como é bolha ainda o negócio. A gente tá começando uma rede e quem paga primeiro paga o preço, literalmente. Não, claro. Então, assim, eu, por exemplo, no meu caso, para mim é conveniente porque o que eu fiz? Eu primeiro comprei um carro elétrico mais barato, comprei um BMW, aquele pequenininho, o i3. Isso. E aí eu falei, vou testar e tal. Só que ele andava muito pouco, ele tinha tipo 60 milhas, então às vezes eu tinha que ir num cliente, no segundo cliente eu tinha que ir na caminhonete e gastar muita gasolina, porque a caminhonete é velha pra caramba, ela bebe demais. E aí eu falei assim, não, eu não queria comprar Tesla, porque tem umas coisas no Tesla que eu não gosto, né? Só que eu falei, não vai ter jeito, né? Eu quero usar um carro elétrico, aí eu botei o painel solar na minha casa, né, no final do ano passado, em outubro, e eu falei, não, pra mim vale a pena, justifica eu ter o carro elétrico, entendeu? Então eu fui lá, verifiquei, tem um amigo meu que tem uma loja de carro, fui lá, comprei o carro, beleza, e tô então usando o Tesla, né, desde então, né? E, claro que eu vi o Spock usando, aquela coisa toda, e ele já tinha comentado que ele trocou o carro dele no elétrico, o dele é só elétrico, né? Só que o dele anda muito mais, anda 100 milhas a mais do que o meu. Porque o dele é mais novo ou porque ele pegou o pacote que tem mais coisa assim? O seu Model 3 e o Model Y, né? Y, Tem diferença. Tem diferença. Aí tem a versão que é
tem apenas um motor e tem um outro que Que é o Dual Motor. O meu é o Dual modelo Motor tem 3 autonomia maior. simples. O dele é o modelo Y com autonomia maior. É que eu sei que você pode comprar autonomia, tem uns negócios desse aí. A minha bateria é menor do que a bateria dele e tal. tem Então ele anda 100 milhas a mais do que eu. É Quantos bastante. já Depende tivesse? do seu objetivo. Né? Só que é que Quantos tá, eu tivesse como já uso tivesse? só aqui na cidade, Pra você realmente dar um pra carro mim elétrico, é tipo assim, eu não tenho tivesse. problema nenhum. Eu Primeiro, posso ser primeiro. um early adopter, Que pra você não mas tem problema. pra mim não tem problema algum. Mas eu é carrego porque, em casa. é porque você tá numa energia distribuída e você mesmo tá gerando a sua própria energia paradinho. Agora, como eu falei, pega e anda 1 hora pro oeste, 2 horas pro oeste aqui no Texas. Já se ferrou. Aí é onde vai. Spock. Nesse ponto, acho que é bem servido, mas é importante frisar um ponto que você colocou, né? Mesmo nos Estados Unidos, a questão de carro elétrico é uma dificuldade. Ela tá Imagine começando. nos outros países. Isso. Tá. Aí, dito isso, coloque também que é o seguinte, a Tesla foi realmente pioneira. Nossa, foi lindo. Ela detém uma rede gigantesca de supercharge, o que facilita o mercado para eles. Nossa. Tanto monopólio. é que, aí vamos colocar mais ainda, todos os outros fabricantes não têm isso. Ninguém tem. Consequência disso é que eles vão ter dificuldade de vender carro elétrico. Tesla Vai ter tem que... as suas dificuldades, mas todos os outros não têm. Tanto é que está em a briga, ou a necessidade, eles estão tentando convencer a Tesla de abrir os superchargers para os outros carros. A Ford já fez um contrato, você eu vi, consegue abastecer os liberar. carros da Ford. Eu vi isso. Você pode, com Tesla, abastecer nesses outros lugares. O EV Charge, o que você comentou, né? Eles têm Que são adaptadores, independentes, são independentes. Você consegue ir lá plugar. Não vai ter a mesma eficiência de carga, ao mesmo tempo. E vai pagar um pouco mais caro. Mas a Tesla ganha dinheiro do mesmo jeito, com um carro que nem é dela. Claro. Nesse sentido. Talvez esse seja a grande visão do cara, entende? Eu imagino que De sim. controlar isso, né? Porque isso é tipo o McDonald's que ganha dinheiro com real estate, não ganha dinheiro com pão. Direito, ganha dinheiro com real estate. Você sabe disso. Maior imobiliário do mundo. Porque eles são donos do terreno, montam loja, o negócio, tudo de tudo. te dão tudo e tu fica pagando aluguel. Não, então, eu acredito que seja... Eu concordo com você. uma Seria uma ideia baita de central. uma jogada. Entende? Talvez a coisa não esteja tão difundida ainda por causa dos pontos que vocês colocaram aqui. A capacidade de fornecer energia elétrica talvez não seja tão abundante e a Tesla não consiga atender todo mundo. É muita Mas coisa. não é nem tanto isso. Com o exemplo que eu dei. Você vai 3 horas aqui pro oeste. Você tá indo lá pro Novo México, que seja o caso, pra Nevada, pra Arizona, sei lá o quê. Ali é meio do nada. Ali é deserto. Qual é o interesse numa empresa qualquer de colocar uma estação ali no meio do nada? Quem vai pagar essa associação? Então, eu entendo que assim... Porque A ela Tesla quer que as coloca. pessoas se movimentem. Não, então, eu concordo com isso. Eu entendo que numa Não é média, qualquer rua. concorda, vai assim, algum lugar que tem muita geração, muita demanda, vai subsidiar o custo daquele local ali. Isso eu vou concordar com você. Mas a rede que ela já montou, pô, já é uma base. Eu não sei quantos carregadores tem, mas eu sei que tem muitos carregadores nos Estados Unidos inteiro. E aos poucos eles ainda vão aumentando, colocam mais um ali, colocam Ô, mais Júlio, aqui. pra tu e ter tal. uma ideia, Continua se você entrar ali dentro do meu carro, outro carro do Spock agora, e falar assim, eu vou viajar daqui pra Isso eu Miami, de Miami pra Califórnia, da ele monta Califórnia certinho. pra E tem muito. sei lá, pro norte lá, como é que é o país do norte? É Seattle. artificial, De então, Seattle pra agora. Chicago, de Chicago pra New Jersey, de New Jersey Ele pra monta tal. certinho os Ele superchargers monta e tal. e você consegue viajar o país inteiro. A diferença é que Consegue, você tem que pagar, consegue. parar Isso. e Não vão ser por mais qualquer tempo. rodovia. Vão ser as principais rodovias. Por exemplo, Exato. Sêneca não pega. Não. Quanto É, tempo aí demora tem- pra carregar? Depois eu Vamos lá. pergunto. Manda, Rodrigo. Deixa eu fazer um comentário aí com relação às coisinhas que foi falado. Eu assisti foi um evento que o presidente da Toyota estava falando. E faz muito sentido o que ele colocou. Isso tem 1 ano e pouco. A vez não é dos carros elétricos, a vez ainda é dos carros híbridos. Questão de autonomia é uma das questões, mas ele colocou justamente isso. O mundo ainda não está preparado para fazer, né, a substituição da matriz fóssil por uma matriz elétrica de geração para atender toda a frota. Esse é um ponto. Segundo ponto é esse que foi totalmente discutido aí, eletroposto. A Tesla, por mais que ela tenha investido, ainda existem os buracos. Ela faz você tomar um caminho mais longo.
e não aquele caminho que você talvez quisesse fazer, mais curto, ou um mais caminho rápido. que você que você tinha preferência para estar olhando, sei lá, o Grand Canyon, algum outro local. É verdade. Você é meio que conduzido ao caminho que ela tá te falando, ó, só dá para ir por aqui. A YD, todo mundo fala muito da Tesla, eu admiro a Tesla e tudo que o Musk tem feito, mas só um dado, eu falei no grupo, eu não sei se o pessoal lembra, vocês sabem quem é o maior fabricante de carro elétrico, né? É. É a BYD, não é a Tesla. E vocês sabem quem são as baterias da Tesla, né? Da BYD Da e a BYD acabou de fazer da uma bateria BYD, que porque você no for início, no início o Musk não comprava as baterias da BYD. Lembra que teve uns carros que explodiram? fez por isso. inclusive acordo com a Panasonic. Agora, quer dizer, lá a primeira Então foi fábrica, por a isso. Gigafactory tem. E a BYD, ela está estudando, quer dizer, ela já está em piloto, e isso por enquanto para atender frota urbana, ônibus. Ônibus tem um problema, viajar, por exemplo, de São Paulo até São Luís. Você não Nós tem estamos bateria falando pra isso. aí de Tem que 3 mil carregar. quilômetros. Como é que poderia um ônibus elétrico fazer uma viagem dessa? Eles estão querendo fazer essa questão dos eletropostos, mas da seguinte forma: já existe em teste lá um robô que vai ter as estações de parada, normal, porque num ônibus tem parada, é normal. E esse robô ele vai fazer a retirada do módulo de bateria do ônibus e colocar uma nova bateria já carregada e deixar essa carregando. Esse sistema ele demora de 3, dependendo do tamanho, né, do sistema, de 3 a 5 minutos para poder fazer a carga. Então, assim, começa a se tornar viável. Mas a gente está falando de um ônibus. Como é que isso seria nos carros, né? E qual que é o custo disso? Então, eu acho que a gente ainda tem uma série de desafios, por isso que eu volto lá ao que o presidente da Toyota falou. Eu acho que ainda é a vez, para isso que você comentou lá no início, de grandes trajetos, ainda é a vez do híbrido. Isso. O totalmente elétrico ele vai estar muito limitado ao uso ali urbano. Eu concordo, A gente tem plenamente. Eu concordo plenamente com mas isso daí. Rodrigo tá Porque a certíssimo. viagem fica realmente muito mais demorada. Mas assim, mesmo que você queira ver o Grand Canyon, só para colocar ali o assunto, você pode falar assim, eu vou no Grand Canyon. Aí ele fala, então você vai ter que parar aqui, carregar, ir lá no Grand Canyon, voltar e carregar aqui de novo. Entendeu? É claro, ele te restringe um pouco daquilo que você quer fazer, mas você consegue fazer as coisas. É ideal hoje em dia? Não, porque a carga ainda está lenta. Esse era o ponto que eu queria colocar. Na verdade, aí é viável, ou seja, a coisa acontece. Acontece, é viável, é viável. Pode ser mais caro, pode ser mais demorado, Sim. pode ser custar. Nem você é anda mais mais, caro, porque a energia é mais barata que a gasolina hoje. Aqui nos Estados Unidos, né? Não vou falar de outros países que não vai ter a mesma rede. Você consegue. Existe uma disponibilidade, ainda é uma bolha, mas é muito melhor hoje do que era 5 anos atrás. Sim. Mas eu me lembro quando tinha 5 anos atrás, um tempo atrás, uns 7 anos atrás talvez, tinha saído na mídia e tal, os caras querendo cutucar o Musk, falando, tem na costa oeste, tem na costa leste, mas se eu quiser atravessar os Estados Unidos não tem eletroposto. Aí os caras, não tem. Aí ele foi lá e pegou uma das rotas principais, agora tem. Mas se eu quiser parar em Seattle, não tem. Aí começou aos poucos, mas claro, né, bicho? Mas tava no não adianta iniciozinho, você criticar a lei logo no começo, querer matar o ninho. É que também tem outra coisa, a gente já está entrando numa questão de discutir a malha de transportes de cidades, né? Então, existem carros, pensa que também existem carros que servem só para a cidade. Pega uns carros... Eu tenho uma caminhonete, não é viável andar Não é dentro da cidade, né? Não é legal. Então, não só por tamanho, mas o tamanho, estacionamento, gasolina, cara, é inviável. É né? muito grande. É muito grande. Ela não foi feita para isso. Então, a caminhonete é um utilitário. É um SUV. Mas por exemplo, você pega um Smart. Né? Nossa, excelente. Meu vizinho aqui tem um Smart, é excelente pra cidade, né? Meu vizinho ele é a empresa de ar-condicionado. Nossa, mas você caiu na I-35 ali, você se ferra. Mas passa um caminhão outra inteiro. A 85, tem pista 85, vocês dirigiriam 3, 4 horas todo dia, todos os dias com a cara, né, do lado do caminhão, né? Porque, cara, passa com o meu carro ali, cara, esses caminhões ali na rota 85,
Experimenta passar 75 pra te ver. Passa voando pra ti. Porque 85, cara, é da direita que anda, né? De 85. Não, é gostosa essa estrada. Eu fui pra San Antônio pegar essa estrada. 6 pistas, Sensacional. cara. É impressionante, impressionante. Mas de qualquer forma, tem muito a ver com o tipo de... Aí a energia, né? A energia, entrando a energia, vai também entrar num outro assunto que é pra que serve. A gente vai discutir... Mas, George... Oi? É o seguinte, o que vocês estão colocando é a Tesla e com todo o eletroposto que ela tem feito nessa rede. Eu vou te dar um dado para vocês aí. Um Wallbox, que não é um carregamento rápido, mas ele é um carregamento mais rápido que aquele kit que vem com o carro. Ele custa, em média, falar preço Brasil, tá? Que é o que eu sei. Eu vendo a 11 mil reais instalado. Tá falando tomada. Se o cliente fosse só adquirir ele, uns 8 mil. O eletroposto de carga rápida aí vai depender muito, porque tem veículo que não aceita, por exemplo, vou pegar lá o lançamento. Cara, O lançamento da BYD, que foi o Dolphin, que é o popular dele, que é o carro elétrico mais barato no Brasil. Tá disparando venda lá no Brasil. Não, 5 mil unidades em 15 dias. Pra carro urbano, perfeito. Ele tem tomada em casa, ele tem um entre-eixo do maior um pouco do que o Corolla. Então, assim, é um carro custa o preço de um Corolla. É mais barato que o Corolla. Dolphin. Coloca no Google aí mais pra você ver a barato que o imagem Corolla. dele. Lindo, cara. Bem bonito, muito bem. Não vi pessoalmente. Mas o amigo meu que tirou as fotos e fez todo o Media Kit, ele é o fotógrafo. Ele e o pessoal, ele fez todo o Media Kit, toda a divulgação, tudo que você tá vendo de material do Dolphin sendo lançado no Brasil, ele e a equipe dele que fez. Cara, ele fala do acabamento, ele fala do carro, ele fala que ele andou com o carro, né? Não, o acabamento é impecável, uma tela multimídia de 15,6 polegadas. Seria um Spark. É uma coisa incrível. Tamanho de um Chevrolet Então, assim, Spark, mas você entra num Spark, cara, o plástico se aperta, é uma merda. Sim. O Dolphin não. O Dolphin tem nível, eu talvez esteja exagerando, tá? Mas eu só vi fotos. Mas assim, tem nível de acabamento de um carro europeu. Então, carro Mercedes. BYD que chama. Que a BYD é estatizada chinesa, né? Então assim, já não entra aqui, né? Não, assim, eu vou pra China, eu tô com 37, faz mais de 20 anos que eu vou pra China. Eu vi, cara, a China, a gente tá falando aqui de carro, você andava nas ruas da China, você, não estou de sacanagem, não estou exagerando, você só via Santana na rua. Era o único carro que era permitido na rua. Santana? Tô falando sério. Não tinha Quantum, era Santana. Meu Deus, Volkswagen. Era Santana. Não é Quantum, era Variant. Que na Europa, Santana. Que na Europa era Passat, mas tudo bem. Isso, não, então, mas só tinha um Santana. Tinha um Santana que nunca foi lançado aqui, que era o Santana 2000. Tinha N variações do Santana. Mas era o Santana. E aí, começou a surgir BMW para carro do governo, começou a surgir Audi, começou a surgir... Bem, resumindo a história. O chinês é o tipo de cara que, assim... Você leva uma coisa pro chinês, desde 20 anos atrás, ele desmonta, aprende a fazer e faz uma cópia. A cópia vai ficar um lixo, as primeiras. Mas em 2, 3 anos, meu irmão, tá melhor que a original. Porque ele aprendeu, ele viu os erros, ele conseguiu fazer igual, e ele chegou num ponto que ele fala assim, cara, peraí, o projeto original fala isso, mas pode ficar melhor se fizer assim. Sem burocracia. Isso. E o cliente, normalmente o cliente, seja o final ali deles ou o governo, alguém fala assim, cara, vamos fazer, em vez de fazer AB, faz BA que vai ficar melhor. Ele faz, os caras gostam, vende mais e ele vai atrás. Então a BYD é exemplo disso. É o exemplo de uma empresa que nasceu estatizada, vive bem, que antigamente a empresa na China tinha que ter parte do governo. Parte do governo tem um sócio chinês. Hoje não é mais assim. Mas as maiores têm parte do governo. Eles podem falar que não, mas tem. De uma maneira direta ou indireta, coisa assim. Então dá certo, porque assim, o governo faz dar certo. Tem... Um amigo do meu primo trabalhou com a Dilma. E ele falava que quando a Dilma era presidente da Petrobras, a Dilma sentava na cabeça da mesa e falava o seguinte: a gente tem o dinheiro, a gente tem o poder, a gente tem o governo. Vai dar certo, faz dar certo. Não me interessa quanto que custe. E o negócio rodava. E assim, dava muita merda, mas tinha muita coisa que dava certo porque ela forçava o negócio dar certo. Então, eu não gosto da Dilma, mas pontos pra ela nisso aí. Então, o governo chinês, o pessoal fala assim, é comunismo. Não, não é comunismo. Lá é um capitalismo controlado. Eu ouvi dizer, quando a Coca-Cola foi para a China, antes deles negociarem com o governo... É o capitalismo de governo, né? Porque eles foram lá e falaram assim, eles foram quantificar o quanto de Coca-Cola ia vender. A fábrica que eles construíram lá, a demanda que eles têm para a China é a mesma que eles têm para o mundo.
Então eles dobraram a capacidade mundial no dia que eles pisaram na China. Então é tipo a nossa pisada. Falam-se antigamente, tinha um estilista, que eu não vou lembrar o nome dele, ele, nossa, década de 60, isso aí, década de 70, ele foi na China, a China era só fazenda, e todo mundo do exército tinha um casaco padrãozão assim com 2 botões. E aí esse estilista falou assim, olha, só tá errado ter 2 botões, tem que ter 3 botões, eu tenho 3 botões, tem que ter 4 botões, coisa assim. Sei que tava faltando um botão ali na história. E aí, pô, vamos mexer nisso aí, tá? Eu desenho pra você. E aí o imperador, na época eu não sei quem que era, se era imperador, primeiro-ministro, o que era, presidente do partido, ele falou assim, você enxerga um botão, eu enxergo 1,5 bilhão a mais de botões, que eu não tenho como entregar. Então o pessoal até fala assim, tem 1 bilhão e tantos milhões de pessoas. Não, tem o dobro disso aí. É que aquela política de um filho só, isso é a história que você não vai ver contada, você tem que pisar lá pra algum chinês te contar isso. Eles falam o seguinte, sei lá, igual aqui nos Estados Unidos, tem alguém que chama Ken. Ken pode ser tanto um homem, Kelly, pode ser tanto um homem quanto uma mulher, porque é um nome ambíguo. No Brasil a gente não tem muito isso, mas aqui tem. Na China também tem isso. Então, então o cara ia lá, como era tudo no papel, o cara tinha um filho que às vezes era mulher e ele queria ter um filho homem. Porque o chinês tem isso, ele quer ter um filho homem, ponto. Agora tá meio mudando, mas ele quer ter um filho homem. Então ele dava o nome de Kelly, ficava. E matriculava na escola, no seguro-saúde, nos programas do governo e por aí vai, registrava filho. Quando nascia o segundo filho, ele registrava de novo como Kelly. Então, e entrava ali na onda do primeiro filho. Então ele entrava meio que no vácuo, ele estudava na mesma sala, ele ia no mesmo posto de saúde e a mesma coisa. Então, pelos olhos do governo, só existia uma criança chamada Kelly. Mas são 2, na verdade. Depois eles começaram a... Quando ele virava adulto, aí ele tinha... O jeitinho brasileiro, então, existe o jeitinho chinês. Total. Então, que o pessoal fala que tem 1 bilhão de habitantes, tem quase o dobro os caras Ainda vez que não tem nada pra falar. Mas vamos falar pra energia aí, isso aí a noite inteira. Eu tenho que ir embora. Eu tenho meia hora pra dirigir ainda. E meu carro é híbrido. Só para concluir aquela parte do eletroposto. Então, assim, um carregador de média potência, coloca aí que você vai gastar uns 20 mil reais, 22 mil. Transformando isso aí para dólar, uns 4 mil dólares, 5 mil dólares, vai. O custo que a Tesla está tendo com isso, tudo bem, ela tem um custo menor. Mas vamos lá, ela está espalhando isso nos Estados Unidos inteiro. Ela está fazendo isso na Europa já. Vocês acham que, fora a questão da energia para poder fazer o abastecimento, que uma hora o custo disso não vai chegar, foi o que o presidente da Toyota colocou. Ele falou, gente, uma hora o custo disso vai chegar. Por isso que o momento é do híbrido. O híbrido ele vai conseguir trazer equilíbrio no que hoje custa mais caro, que é o combustível fóssil, mas com uma autonomia maior, com menos poluentes e começar a equilibrar o custo de deslocamento, que ele não fala nem custo de combustível, ele fala custo de deslocamento. Então, eu acho que é assunto aí para os próximos capítulos, mas tem muita coisa para a gente discutir aí ainda com geração, com armazenamento. Eu queria que o pessoal deixasse os comentários aqui também. O Wilton lançasse uma enquete aí no Instagram para o pessoal colocar alguns assuntos, porque o assunto ele é muito extenso, né, Júlio? Nossa, a gente não falou nem 1% do... A gente não falou nem 1% de GD, imagina do Rex. Nossa, mas eu acho que deu pra... Eu vou até usar um pun intended. Assim, deu pra iluminar o pessoal, né? Não, na verdade, deu pra gerar uma luz aqui pra começar. Valeu muito a conversa, especialmente pra quem não conhece, assim, né? Poder entender um pouco mais do de vocês. Ponto de vista. Ele trouxe 2 ou 3 exemplos visuais, mais imagéticos, assim, de que tu não percebe que a energia vem desse jeito, entendeu? E aí quando tu coloca dessa maneira fica mais fácil, né? Sim. Porque a gente tá tão acostumado, eu acho, a nossa geração, assim, você precisa de alguma coisa, pega o celular para pesquisa, ou você vai ali na loja de conveniência, compra, você compra online e chega na sua casa. É uma geração imediatista, né? Então, só que você não para pensar o que tem por trás disso, né? Toda a infraestrutura. Então, no caso quanto tempo essas coisas levam para evoluir, né? Para pensar quando os carros foram concebidos há muito tempo atrás. Nossa, não tinha posto de gasolina, vamos falar assim. Época de Ford ou até antes.
era um problema, né? Ah, não tem posto de gasolina, como é que eu vou chegar em tal lugar? Tem que levar Não tanque, tem, né? levar tanque separado, Era tudo né? trem, é vapor, né? Tem que levar em consideração que o carro surgiu, na verdade, como a salvação do planeta. Não sei se vocês sabem disso. O carro surgiu para a salvação do planeta. É verdade. Porque eles tinham tanto medo que as bostas dos cavalos fossem contaminar o planeta, que eles precisavam descobrir alguma coisa elétrica que fosse gerar menos. Os primeiros carros foram elétricos, né? Depois veio o carro Isso, combustão. eles começaram por exemplo. Imagina a situação que a gente está vivendo hoje. Deve ser muito parecido com aquele início. Transformacional. De disruptura do que está acontecendo para poder evoluir de alguma maneira. Às vezes fico me perguntando por que e se vale a pena, né? Essa questão ecológica, não, que é energia renovável, mas a gente sabe que muita coisa vem de carvão. Né? É claro. Eu abasteço meu carro com carvão. Com carvão, exato. No seu caso, você não tem um painel solar, né? Eu abasteço muito pouco o meu carro com carvão porque eu tenho os painéis solares, mas é realmente isso. Eu acho que iluminou pra caramba. Eu acho que muito. Eu quero agradecer demais, porque esse é um assunto que, além de ser muito interessante, ele te dá ramificações assim infinitas, né? Para outros assuntos que você pode agarrar e sair levando. Então, eu agradeço demais. Hoje eu não pedi, mas assim, clica lá no joinha, compartilha o canal, manda para os amigos, manda para os inimigos. Não gostou, não tem problema também. Não tem problema. Dá o dislike. Pô, eu não tô afim de ouvir sua voz, tô afim de ouvir o pessoal. Cara, deixa lá, minimiza e deixa tocando o vídeo para dar o view pra gente. Entendeu? Deixa na legenda. Isso. Se inscreve no canal, ajuda aí, porque a gente chegando em mais ou menos uns 100, pelo menos, aí, inscritos, né? Você vai ganhar a plaquinha do YouTube? Não ganha plaquinha. Sei não. Vamos um zerinho aí, 100 mil, talvez. Não ganha nada, mas libera uns negocinhos um pouquinho mais facilitado lá pra gente. Como eu uso inteligência artificial pra editar, o pessoal da inteligência artificial já dá gratuitamente a edição. Legal isso. Se você mencionar eles no comentário do vídeo. Então, assim, vai facilitando, entendeu? Pra gente e tal. Então, assim, participa, manda mensagem pra gente, entra em contato pelo Instagram, vem gravar com a gente, entendeu? É legal de ver um quórum grande, assim, maior também, né, Wilson? Claro. Mais troca de ideia aqui, valeu mesmo. Vocês querem deixar um tchau aí? Quem quer dar um tchau aí? Live long and prosper. A gente vai ter sempre vai ganhar, né? Rodrigo, quer deixar uma mensagem final? Mais uma vez aí, só agradecer aos amigos, né, a você e o Tei, que não desistiu da ideia, né? Eu acho que a gente tem que continuar aí desbravando aí todos esses assuntos, tem muita coisa para a gente falar, né? A gente ainda explorou pouco, mas devido ao tempo, e que o pessoal deixe sim o comentário aí, não custa nada lá, inscrever no canal, deixar o comentário, né? Compartilhar com um amigo, com os familiares. Às vezes a gente compartilha uma piada, alguma coisa que viu no Instagram e não compartilha alguma coisa que vai trazer, né, conhecimento pra gente. Então, deixa lá só rolando, fica ouvindo uma hora que estiver no carro. E, enfim, coloca aí também se não gostou do que foi dito. Deixa lá, pede, pergunta. Quero saber mais de outras coisas. Eu acho que é por aí que a gente vai ter assunto para poder compartilhar com todos. E pode, inclusive, Ailton, sugerir assuntos também. Claro. Né? As pessoas podem até sugerir, gostei que vocês entraram no assunto de matriz nisso aqui, isso daria um assunto legal. Até as pessoas de fora podem gerar mais assuntos para nós que nós estamos debatendo aqui. Com certeza. Então é isso aí, galera. Muitíssimo obrigado. Agradeço demais. Até a próxima. Valeu.